Lendas frequentemente começam nas sombras. Contos mal lembrados, contados à luz de fogueiras, sussurrados em templos ou inscritos em manuscritos, decadentes por estudiosos que acreditavam que a verdade poderia sobreviver à erosão do tempo. A lenda de Azor Ahai não é diferente. Suas origens são incertas, obscurecidas por séculos de tradição oral, interpretação religiosa e manipulação política. No entanto, dentro dessas histórias reside um tema recorrente. Quando a escuridão se erguesse para consumir o mundo, um herói do fogo emergiria para repeli-la. Para entender Azor Ahai, é preciso primeiro entender o mundo em que sua história nasceu. Muito antes dos 7 reinos de Westeros se unirem sob o Trono de Ferro, muito antes mesmo da Era dos Heróis, a humanidade lutava contra as forças frias e implacáveis da natureza. Essa luta atingiu seu clímax no evento conhecido como a Longa Noite. Um cataclisma congelado, historiadores e contadores de histórias descrevem a Longa Noite como um inverno sem fim. Uma época em que a neve soterrava reinos e a própria luz do dia parecia desaparecer. Mas a fome e o frio não eram os únicos inimigos. Do extremo norte, além dos desertos congelados, surgiram os outros, conhecidos nos contos modernos como os Caminhantes Brancos. Esses seres eram mais do que meros inimigos de carne e osso. Eram personificações da maldade e carregavam com eles a tempestade, criaturas que podiam ressuscitar os mortos com um gesto, transformando homens caídos em soldados de gelo. Pela primeira vez, a humanidade não enfrentava um reino rival, mas uma ameaça existencial, uma ameaça que poderia extinguir a vida por completo. Foi nessa era de desespero que nasceu a história de Azor Ahai. Seja ele um homem de verdade, uma figura simbólica ou uma criação de fé desesperada, sua lenda ofereceu um vislumbre de esperança na escuridão congelante. O herói forjado no fogo. Os primeiros relatos conhecidos sobre Azor Ahai vêm dos seguidores de Hilor, o Senhor da Luz. Para eles, Azor Ahai foi o primeiro e maior defensor de seu Deus, um mortal que recorreu ao fogo divino para lutar contra o frio sem fim. De acordo com essas histórias, ele não era um guerreiro comum. Ele foi escolhido, abençoado e guiado em direção a um destino maior do que o de qualquer rei. Em seu momento decisivo, chegou com a forja de uma espada diferente de todas as outras. Em 3 tentativas, Azor Ahai buscou criar uma arma capaz de derrotar a escuridão. Por 2 vezes, ele falhou. Na terceira tentativa, ele fez uma escolha que definiria sua lenda para sempre. Voltou-se para Nyssa, sua amada esposa, e pediu seu sacrifício. Segundo as lendas, ela desnudou o peito de bom grado e ele cravou a lâmina inacabada em seu coração. Seu grito de agonia e amor fundiu-se com o aço, acendendo-o com o fogo de sua alma. Assim nasceu a Portadora da Luz, a espada vermelha dos heróis, ardendo com um calor capaz de banir o frio. Este momento, trágico e poderoso, está no centro do mito de Azor Ahai. É uma história de sacrifício supremo, da crença de que a vitória contra a escuridão exige um preço, mas também levanta questões inquietantes. Azor Ahai foi um salvador ou um assassino que disfarçou a crueldade com a justificação divina? Embora Westeros se lembre da Longa Noite por meio de lendas como a do Último Herói, nas terras de Essos é que o nome de Azor Ahai ecoa com mais força. Em Asshai, a cidade sombria, de pedra negra e magia proibida, a profecia de Azor Ahai permanece central em sua fé. Os sacerdotes e sacerdotisas de Hilor pregam seu eventual renascimento, declarando que as próprias chamas revelam seu retorno. De Asshai a Volantes, de Lys a Meereen, o nome de Azor Ahai é invocado em orações, gravado em textos sagrados e usado para justificar tanto a misericórdia quanto a crueldade. Ao contrário das histórias de Westeros, onde a Longa Noite é lembrada como um mito, em Essos ela é tratada como profecia, um aviso de que a escuridão ressurgirá e que somente através do renascimento de Azor Ahai o mundo poderá sobreviver.
Essa divisão cultural é crucial. Para os mestres de Westeros, Azor Ahai é uma história exagerada. Para o Templo Vermelho, ele é uma verdade divina ainda a ser cumprida. Essas perspectivas opostas ilustram a tensão central de sua lenda. Ele é história ou esperança? Luz e sombra, simbolismo do mito. A história dele ressoa por ser repleta de simbolismo: fogo contra gelo, vida contra morte, sacrifício contra egoísmo. A própria forja da portadora da luz pode ser lida como uma alegoria. Alguns estudiosos argumentam que não se trata de uma espada literal, mas sim de uma metáfora para a liderança, sacrifício ou até mesmo o surgimento de novos conhecimentos em tempos de crise. O ato de cravar a lâmina no coração de Nyssa é especialmente significativo. Para os fiéis, representa a devoção suprema a uma causa maior do que a própria pessoa. Para os céticos, é uma história sombria de poder patriarcal, onde a vida de uma mulher é reduzida a combustível para o destino de um homem. Essas interpretações conflitantes demonstram como os mitos evoluem para refletir os valores e medos de quem os tonta. A profecia do retorno. O que consolida a importância de Azor Ahai não é apenas o que ele supostamente fez, mas o que ele fará novamente. A profecia afirma: quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão se reunir, Azor Ahai renascerá em meio à fumaça e ao sal para despertar os dragões das pedras. Essa declaração assombra gerações. Ela conecta passado e futuro, sugerindo que a própria história é cíclica, que a mesma escuridão surgirá e o mesmo herói deve surgir com ela. Mas a profecia nunca é clara. O que é fumaça e sal? Quem decide o que significa despertar dragões das pedras? E como sabemos se Azor Ahai realmente retornou? A imprecisão da profecia garante seu poder perdurável. Qualquer um pode ser considerado escolhido, e qualquer um pode ser descartado como falso profeta. Assim, o nascimento de Azor Ahai como lenda não se refere apenas ao homem, mas à eterna necessidade humana de acreditar que salvadores existem. Uma chama que nunca morre. As origens deste herói, ou como muitos chamam, o príncipe prometido ou princesa, estão envoltas em mito, religião e dúvidas. No entanto, uma coisa é certa: sua história perdura há mais de milhares de anos porque remete a algo universal. A ideia de que, não importa o quão escuro o mundo se torne, alguém surgirá para afastar a noite. Terá sido ele realmente um homem que viveu durante a longa noite? Terá sido o portador da luz uma espada de verdade ou apenas uma metáfora para a esperança? Talvez nunca saibamos. Mas o nascimento de sua lenda marcou o início de uma das profecias mais poderosas da história de Westeros e Essos, uma profecia que ainda lança sua sombra sobre reis, rainhas e guerreiros. Azor Ahai, o príncipe prometido, é mais do que um nome. Ele é a personificação da recusa da humanidade em se render ao desespero. E é por isso que sua lenda se recusa a desaparecer.